Hoje, então, vamos começar o capítulo 24, que se chama A Prece de Ismalha. A Ismalha, né, todos nós ouvimos aqui várias vezes, é a última, na última encarnação, ela foi a esposa do Alfredo, mas ela está numa condição, numa habitação espiritual muito superior à do Alfredo, que trabalha ali no campo da paz, né, nesse posto de socorro. Mas ela estava ali de visita. Então, pelo que a gente entendeu até agora, ela é um espírito mais evoluído, ela é um espírito que já alcançou uma vibração muito diferente. Mas vamos lembrar um pouquinho do capítulo anterior. Vocês se lembram que eles estão ali de passagem e eles aproveitaram para poder aprender um pouquinho sobre o trabalho que é feito ali, para que isso também servisse de recursos para eles. Eles conheceram aqueles que eles levaram algum auxílio, eles conheceram aqueles que dormem, e o último capítulo foi aquele do pesadelo. Foi o André Luiz e o Vicente, a pedido do Aniceto, eles se concentraram no problema psíquico de alguns que dormiam ali, e especificamente no caso do André Luiz, que se concentrou na história de uma senhora, e ele viu o pavor daquela senhora revivendo uma cena que ela tinha vivido, né, na última encarnação, que ela tinha cometido um crime, né, contra uma pessoa, um crime passional, era uma pessoa que ela amava, mas que porque a pessoa não iria ficar com ela acaba cometendo um crime e sofrendo as consequências agora disso na repetição dessa cena que ela vivia, como se fosse um pesadelo mesmo. E o André Luiz consegue entrar nessa vibração, nesse pensamento e enxergar tudo aquilo. Mas o que mais me chamou a atenção naquele capítulo foi que, apesar do André Luiz estar conseguindo se desdobrar e perceber tudo aquilo, e presenciar uma cena tão triste, né, tão pesada, ele não desenvolveu um sentimento de raiva, de rancor para com aquela senhora, né? E na verdade ele sentiu até a necessidade de querer ajudar ela. E isso foi então esse capítulo 23, né, que se chama Pesadelos, e agora vamos para o 24. Oi, Eva, que acabou de entrar. Oi, boa noite a todos aí. Boa noite. Desculpa o atraso para atrapalhar aí. Imagina, tranquilo. Então agora vocês se lembram que depois que o Aniceto viu que o André Luiz conseguiu ver aquela história e não desenvolveu, né, nenhum sentimento ruim, o Aniceto ficou muito satisfeito. Mas ele falou no fim do capítulo, vamos agora porque nós temos que voltar com o grupo, porque é o momento da oração, ali daquele atendimento, de todo aquele trabalho que eles estavam fazendo ali naquele local. Então começa o capítulo dizendo assim: dentro de poucos instantes, reuníamos-nos de novo ao grupo. Então vocês se lembram que eles tinham se distanciado do grupo e ido mais adiante ali, e agora eles voltaram para poder fazer essa oração juntos. O administrador fez um sinal luminoso. O administrador, vocês lembram que é o Alfredo, quem comandava tudo aquilo que estava sendo feito com algum equipamento que emitia alguma certa luz para eles não precisarem ficar falando em voz alta, para todos verem e seguirem a mesma proposta ali de trabalho. Então o administrador fez um sinal luminoso em forma triangular, então provavelmente algo assim, né? E observei que todos os cooperadores se puseram de pé, em atitude respeitosa. Então todo mundo que estava fazendo aquele atendimento de passe, o sopro curativo, ou levando a água fluidificada e tudo mais, naquele momento, ao sinal do Alfredo, todos se colocaram de pé, em atitude respeitosa. É o momento da oração, no posto de socorro, disse Alfredo gentil, como a prestar-nos esclarecimentos precisos. O sol desaparecera no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia-lhe o disco de ouro. Os tons crepusculares encheram as vizinhanças de maravilhosos efeitos de luz, muito visíveis agora ao nosso olhar. Porque Alfredo
sem que eu pudesse conhecer o motivo, mandara apagar todas as luzes artificiais antes da oração. Esse trecho aqui desse capítulo faz a gente entender um pouquinho mais até o que o André Luiz descreveu no penúltimo capítulo, não no último. Porque a gente às vezes não entende exatamente o contexto do que está acontecendo. A gente sabe que eles viajaram pelo umbral bastante tempo, chegaram lá, fizeram aquele lanche juntos e queriam seguir adiante, mas resolveram sair junto com eles para trabalhar. A gente não sabia se estava de noite, se estava de dia. E o André Luiz descreveu que quando eles estavam chegando naquele pavilhão onde tinham as pessoas que dormiam, ele ficou impressionado porque tudo parecia ficar cada vez mais escuro, como se as iluminações ali do local estavam apagando-se. Então, a meu ver, eu tive a impressão que ali era noite já. E agora, pela descrição, na sequência aqui, não é noite. Porque o sol está desaparecendo agora no firmamento. Mas é que o local realmente era um local mais escurecido. As luzes, a gente sabe que uma região do umbral, pela descrição que eles mesmos fazem, ela é uma região pouco iluminada pela luz solar. É uma região mais sombria, com mais partes cobertas por uma certa névoa, uma própria nuvem. Então, mas agora está deixando claro que eles estão chegando no fim daquele dia. Então o sol estava, apesar de já ter desaparecido, está dando a impressão que é aquele crepúsculo, né? Aquele fim de dia com as cores um pouco alteradas com o pôr do sol. E aí ele segue falando: no centro dos pavilhões a sombra se fizera, desse modo muito intensa. Mas o novo aspecto do firmamento, banhado em tonalidades sublimes, davam-nos a impressão da permanência em prodigioso palácio, em virtude do imenso teto azul iluminado à distância. Então ele está falando que algumas áreas eram mais escurecidas, né? Aqui, ó, como ele fala, a sombra muito intensa, né? No centro dos pavilhões, ali onde eles estavam aqueles dormindo. Mas ele fala que ele estava na impressão que estava dentro de um palácio, porque o teto era azul e iluminado um pouco mais à distância. Fundamente impressionado, procurei convizinhar-me mais do pequeno grupo de companheiros. Do quadro de colaboradores do castelo, apenas algumas senhoras permaneciam junto de nós, como se estivessem fazendo honrosa companhia à nobre Ismália. Então deu a entender que aqueles 80 colaboradores que foram fazer todo aquele trabalho junto com eles estavam mais à distância. Somente perto deles ali o Aniceto, o Alfredo, a Ismália e aquelas senhoras que eram as companheiras da Ismália. Provavelmente faziam parte do grupo de atividade da Ismália. Os demais, homens e mulheres, mantinham-se nos lugares de serviço que lhes competiam, não longe das criaturas mumificadas. Então é justamente confirmando isso, né, pela descrição que ele está fazendo. Esses outros, os homens e as mulheres que estavam fazendo aquele auxílio, ainda estavam na frente de cada uma daquelas pessoas que eles ajudavam. A gente viu naquele capítulo anterior que cada um conseguia atender mais ou menos 5 desses irmãos que dormiam. Então esses estavam ainda espalhados, mais ou menos próximos, mas o grupo ali da Ismália, do Alfredo e do Aniceto estavam todos reunidos. Notei que, embora instado, Aniceto esquivou-se à chefia espiritual da oração. Então André Luiz percebeu que, apesar do Aniceto, né, como ele era uma visita e seria um dos convidados a fazer a oração daquele momento, mas eles percebem que o próprio Aniceto se esquiva gentilmente, né, alegando que por direito essa posição cabia à devotada esposa de Alfredo. Então, naturalmente, o Aniceto entende e declina, né, a posição de fazer a oração, porque ele entende que é de direito da própria esposa do Alfredo, que é a Ismália. Então é aí que agora a Ismália vai fazer essa prece no final dos atendimentos.
Ismália, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por nós, em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa, frase por frase, atendendo a recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Então, olha isso que interessante, né? O Aniceto pediu para o André Luiz e o Vicente para que no momento dessa oração que a Ismália ia fazendo, que eles em pensamento fossem repetindo cada frase que ela falava, eles acompanhavam repetindo essas palavras em pensamento, não em voz alta. Mas para que isso aumentasse, primeiro, a concentração naquilo que estava sendo dito, para que não dispersasse o pensamento. E segundo, porque aquelas palavras, hoje nós vamos ver isso, o quanto que uma oração é capaz de promover uma movimentação de fluidos que são capazes de levar ao auxílio. A oração que a gente faz, na maioria das vezes, é impedido para que alguma coisa seja realizada. E a gente vai ver nesse capítulo o quanto que isso é lindo nesse momento que eles estão presenciando ali. Mas é algo que me chamou a atenção também, que é justamente o que o André Luiz descreve. Por recomendação do Aniceto, eles foram acompanhando, ouvindo e repetindo mentalmente. Então aquela frase repetida emitia ondas que eram benéficas também, e nós vamos ver isso aqui na sequência. Senhor, começou Ismália comovidamente, dignai-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos a luz de vossas bênçãos santificantes. Então, olha, pedindo para que elas tenham a capacidade, olha isso, né? Ismália no posto em que está, pedindo a Deus que ela tenha também os recursos que vêm da divina providência para que possa ajudar todas aquelas pessoas que ela chama, né, dos humildes tutelados, né? Aqui estamos, prontos para executar vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Então ela está descrevendo, né, exatamente a situação espiritual daqueles que ali são esses que a gente já entendeu e aprendeu com essas lições. São aqueles que negaram a continuação da vida, enquanto aqui na Terra acreditavam que o espírito é coisa de invenção dos seres que viajam, né, na questão da espiritualidade e tudo mais. E essas pessoas, então, do lado de lá, dormem. E ela está pedindo em favor deles. Despertai-os, Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos. Nós vamos prestar atenção que durante a oração dela e de toda alma elevada, que todo pedido é seguido de uma entrega à vontade de Deus. Ela fala o que ela gostaria, o que ela almeja levar de auxílio, mas desde que essa seja a vontade do Pai. Então, do mesmo jeito que no Pai Nosso a gente reza e fala, seja feita a vossa vontade, vocês já viram que pela segunda vez aqui, ó, ela está falando a secundar os vossos altos desígnios, a executar a vossa vontade. Então ela está pedindo, mas ela está, acima de tudo, se submetendo à vontade de Deus. Então, mas aqui falando, despertai-os se é dos vossos desígnios sábios e misericordiosos. Despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Então, aqui também mais uma observação que ela faz na oração dela, que a gente já viu no capítulo anterior. Esses que dormem,
Ele é uma fuga, na verdade, é um período de ignorância que o espírito deles estão vivendo, mas a hora que eles acordarem, eles ainda vão ter que enfrentar as responsabilidades de tudo o que eles deixaram de fazer ou fizeram na Terra. Então, ela está deixando claro aqui, ó, acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Quer dizer, eles vão acordar e não vão estar bem no plano espiritual. Eles vão começar a tomar consciência de tudo que eles estão vivendo de pesadelo e vão começar a lidar com a renovação, com o conserto disso tudo que eles desequilibraram. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Olha isso. Ela já chamou Deus aqui, ó, só nesse primeiro trechinho, magnânimo Rei, Criador compassivo, Pai justo. Pedindo sempre em benefício, é bom que a gente se lembre disso nesse momento. Ela está pedindo por aqueles que mais erraram. Imagina, nós ouvimos a história de pesadelo de uma daquelas que estão deitadas ali sofrendo, que cometeu um crime pesadíssimo. Um crime que até choca quando a gente ouve e tenta imaginar a cena acontecendo. E a Ismália está pedindo em favor deles todos. Que o Pai justo desculpe esses vossos filhos desventurados. Permite caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa. Mas, se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. Então, olha isso, né? Que oração emocionante. E imaginem isso, né? A elevação dela. E nesse pedido que ela está fazendo, em benefício de todos aqueles que são ali os maiores sofredores, né? Que são aqueles que nem acordaram ainda de um pesadelo terrível que eles estão vivendo depois da morte. E aqui, na própria escrita do site, ele fala que essa prece continua logo abaixo. Quer dizer, só está deixando claro para a gente que a prece da Ismália não acabou por aqui. Mas é que agora vai entrar o André Luiz falando um pouquinho do que ele estava pensando junto com tudo aquilo que estava acontecendo. A voz de Ismália penetrava-me o recesso do coração. Então, André Luiz ouvindo e repetindo, como a gente viu antes, falando que aquilo estava, na verdade, entrando no fundo do coração dele. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Então, olha o que o André Luiz observou, né? Conseguiu presenciar. No meio de toda aquela oração extremamente emocionante, ele olhando para ela, percebeu que ela parecia outra pessoa, ela estava transfigurada. Ela emitia luz. Ela emitia, né, luzes diamantinas, como ela fala, né, como ele fala, parecendo irradiar de um diamante que vinha principalmente do peito dela, né, do tórax dela, cujo âmago, né, a parte interna parecia uma misteriosa lâmpada acesa. Imagina, parecia que tinha uma lâmpada dentro daquela mulher. Então, isso é a descrição de um espírito iluminado, que conseguiu realmente já alcançar um estágio de evolução já que é luz, de fato. No começo do livro aqui do Mensageiros, né, quando eles começam a jornada, vocês se lembram que o André Luiz, ele percebeu que eles estavam emitindo uma pequena luz, né, no meio de toda aquela treva. E ele já estava encantado com isso. Só que agora o que ele está descrevendo é uma luz ainda muito superior à que ele estava vendo nele e o que ele via no Aniceto. Porque ele viu no Aniceto também uma luz mais forte do que a deles. E agora ele está descrevendo na Ismália
uma luz muito maior ainda. E é nesse momento que eu quero que a gente se lembre um pouquinho do que é a Ismalha, de quem é a Ismalha. Vocês se lembram da história que foi contada, daquela história em que o Alfredo, por um amigo que queria conquistar a Ismalha, inventou uma série de mentiras, mas a Ismalha suportou todas aquelas mentiras sem querer ainda prejudicar aquela pessoa que estava caluniando ela. Morreu ainda porque o Alfredo foi embora para a Europa, deixou ela, na verdade, abandonada, ela ficou doente e ela passou por toda essa dificuldade sem reclamação, com dignidade, sem piorar a situação daqueles que estavam causando tudo aquilo. Então, essa é a condição de um espírito que passa por uma determinada situação, acaba tendo uma postura que, na verdade, acaba condizendo com de uma alma elevada, e a gente vê hoje que tipo de espírito é essa Ismalha. Então, primeiro porque ela nem habita nem o nosso lar, nem esse local ali onde o Alfredo está. São planos mais altos. E ela mostra uma capacidade de emissão de luz que é proporcional à sua evolução espiritual. E aí o André Luiz segue falando: em vista da ligeira pausa que imprimira a oração, observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente. Então, olha isso. Então, aí o André Luiz está descrevendo que depois que ele viu aquilo na Ismalha, e como ela fez uma pequena pausa na oração dela, ele acabou olhando ao redor. E ele percebeu que a mesma iluminação, esse mesmo processo de transfiguração, estava acontecendo com todos. Se dava conosco, mas de maneira diferente na intensidade. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa, gradativa. Então, cada um tinha uma porção, né, uma parte de luz, mas nem todos eram iguais. Então, talvez um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, outro bem mais alto. Então, ele está mostrando isso, que cada um emite a luz que é condizente à sua evolução espiritual. As senhoras que acompanhavam Ismalha estavam quase semelhantes a ela. Então, olha isso, né? Aquele grupo de senhoras que acompanhavam ela o tempo todo, que é o grupo de trabalho dela, eram todas almas mais ou menos no mesmo nível de vibração, né? De padrão evolutivo. Como se trajassem soberbos costumes radiosos, em que predominava a cor azul. Então, olha que curioso, né? O André Luiz está mostrando que, além de ser uma luz intensa, no caso delas, mais forte do que do restante, tinha cor. E a cor da luz delas era azul. Depois delas, em brilho, vinha a luz de aniceto. Então, na questão da gradatividade, da gradação, com relação a quanto mais claro, mais vivo, mais luminoso, primeiro era o delas, na cor azul. E embaixo, né, depois delas, em brilho, vinha a luz do aniceto, de um lilás surpreendente. Em seguida, tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Então, o do Alfredo também tinha uma luz, era meio esverdeada, mas não tinha já aquela mesma aparência de chamar a atenção do Aniceto da Ismalha e daquelas outras senhoras. Depois do Alfredo, vinham alguns servidores ostentando na fronte, então no rosto, aqui, ó. Então nem toda a luminosidade vem do mesmo local. Esses que estão mais abaixo vêm da fronte, do rosto, né? Expressas em variadas cores. E logo após, Vicente e eu. Mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso. Então, olha que lindo, né? Eles veem que eles estão, assim, na parte mais baixa
dessa escala de luz, mas eles estão extremamente felizes, porque alguma luz eles já estão conseguindo emitir. E olha por quê que ele fala que é já um motivo de muito júbilo, né, de muita felicidade. Considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Então, olha o que ele está falando. Dos outros, todos os trabalhadores, apesar de serem trabalhadores e estarem ali fazendo bem, procurando ser úteis, tinham muitos que o corpo não emitia luz nenhuma ainda. Do mesmo jeito que o André Luiz também, antes dessa jornada, nunca tinha visto nele emitir algum grau de luz. Mas agora, por mais apagadinha que era a luz que ele e o Vicente emitiam, eles estavam extremamente felizes, porque era mais do que aqueles outros que ainda não conseguiam emitir luz nenhuma. E olha a comparação que ele faz, como acontece na esfera carnal. Quer dizer, aqui, no plano dos encarnados, o corpo físico apaga essa luz, não dá a todos nós a capacidade de enxergar a luz que cada um de nós tem. Nós todos sabemos que nós estamos aqui procurando crescer, evoluir e um dia alcançar a posição de espírito de luz. Mas nenhum de nós sabe qual é o grau de luz que nós temos. Nenhum de nós consegue enxergar aqui na Terra se nós estamos mais adiantado, mais atrasado. A Terra tem a capacidade de nivelar todo mundo no mesmo plano, para que a gente não julgue ninguém mais muito superior a nenhum outro. E isso, então, como ele fala na esfera aqui da carne, a gente não tem essa capacidade de ver. Os espíritos parecem não emitir luz, mas no plano espiritual, essa luz é visível, principalmente num momento como aquele que o André Luiz está descrevendo. E aqui vale a pena eu abrir um parêntese, porque tem um livro que se chama Voltei, é do Chico Xavier também. E esse livro vale a pena, quem tiver interesse, pegar para ler, porque ele conta a história de um trabalhador espírita muito importante de quando ele estava encarnado, que ele fazia parte da Federação Espírita Brasileira, ele foi até presidente da Federação Espírita Brasileira. E ele, quando estava aqui encarnado, porque ele fazia muito pelo espiritismo, ele acreditava que ele era um ser de luz. E esse livro conta a história de que ele chega lá no mundo espiritual e vê que todos aqueles que ele trabalhava, que eram os espíritos que davam comunicação no centro, onde ele fazia os trabalhos mediúnicos e tudo mais, ele vê todos ali com esses graus diferentes de luminosidade. E nele, nada. Então, ele se fazia a ideia de que era um ser já iluminado, mas mostrando que muitas vezes a movimentação do que a gente faz externamente não é condizente com aquilo que a gente tem internamente. Então, é um livro que eu acho que ilustra muito essa questão do que é discutida nesse capítulo, porque fala do quanto cada espírito demonstra no plano espiritual o seu grau de elevação através dessa evolução do progresso espiritual, que aqui na Terra a gente não vê. E a gente não vê por uma razão, justamente para que a gente não se julgue superior a ninguém ou não ache que algum, olha, aquele não tem luz nenhuma, e aí acabe ainda pisando mais em cima daqueles irmãos, ou se julgando de mais ou de menos com relação ao grau de luz que a gente emite. Então, na Terra, a gente está aqui tudo nivelado, para que a gente aprenda a buscar esse crescimento, esse esclarecimento, essa conduta, e só do lado de lá é que a gente vai descobrir qual é o grau de elevação que cada um de nós está. Mas a nossa luta continua sempre, né? E aí ele segue falando, né, que a prece da Ismalha ali continuou. Com voz pausada e comovedora, Ismalha prosseguiu. Temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães, que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Então, olha, agora ela está começando a listar
algumas das situações daqueles que estão ali deitados, dormindo e vivendo aqueles pesadelos, né? Então, falando, alguns desses seres que estão aqui são mães que não souberam entender, né? Descobrir o verdadeiro sentido da fé, da confiança no nosso Pai e acabaram, né, imprudentemente caindo na indiferença criminosa com relação aos cuidados com os seus filhos e tudo mais. E mais exemplos, segue falando, pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade do curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhe confiastes. Então, pais que foram extremamente materialistas na criação dos seus filhos, da sua prole, né, que tinha responsabilidade de instruir na questão religiosa, na questão da elevação espiritual, e que, na verdade, acabaram colocando os filhos num caminho extremamente materialistas também. Cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas. Jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão. Muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando débitos dolorosos. Então ela está descrevendo as diversidades dos desvios de cada um que está ali deitado dormindo, né? Então, pais, mães, maridos, mulheres, jovens, todos que escolheram o caminho de desrespeito às leis divinas, as leis que colocariam esses espíritos num caminho como o da Ismalha, por exemplo, que é o caminho da ascensão, do aprendizado, da submissão, né, às leis divinas e o servir. Porque Jesus fala disso, né, que nós viemos a esse mundo para servir. Agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso de pensamento. Quer dizer, apesar de eles estarem todos dormindo, aparentemente, né, exteriormente, nós sabemos que isso não traduz o que está lá no íntimo de cada um deles. A exemplo do que nós vimos no capítulo passado. Aquela senhora com aspecto de morta, vivendo um pesadelo terrível, revivendo o crime que ela cometeu inúmeras vezes. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos, por terem olvidado, por terem esquecido, no mundo material, os vossos mandamentos de amor e sabedoria. Então, todos aqueles que se esqueceram do mandamento de amor e de sabedoria acabam se desencadeando, né, para esses caminhos sombrios, né, e que acabam ficando presos. Não conseguem sair daquela zona mental de revolta, de dúvida, de querer punição ou de se punir, de achar que o crime que cometeu não vão ser nunca perdoados, e aquilo fica um ciclo vicioso que não tem data para acabar, a não ser que aquele espírito amoleça, se sensibilize e resolva buscar essa ajuda dos planos mais altos. Sob a imortalidade aparente, movimentam-se-lhe o espírito entre aflições angustiosas que por vezes não podemos sondar. Então, falando que todos eles ali padecem desses turbilhões, né, de pesadelos do pensamento, das emoções ali dentro de cada um daqueles corpos que aparentemente estão mortos, né, dormindo. São eles, Pai, vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta. Olha que lindo isso, né? Ela se dirigindo a todos eles como... E isso nós é que não prestamos atenção muitas vezes no nosso dia a dia. Porque Deus, nosso Pai, enxerga a todos da mesma maneira. Mas ela, nesse momento, está lembrando. E ela colocando para fora, né? Falando, são vossos filhos transviados, são os vossos filhos que
acabaram se perdendo no caminho. E nossos companheiros de luta, quer dizer, são nossos irmãos de luta, necessitados de vossa mão paternal para o caminho. Quase todos se desviaram da senda reta, pelas sugestões da ignorância que, como a aranha gigantesca dos círculos carnais, tece os fios da miséria, enredando destinos e corações. Então, olha isso. Todos esses que saíram desse caminho reto acabaram por sugestões da própria ignorância, caindo na teia, né, dessa gigantesca armação que essas ilusões acabam trazendo a cada um de nós, a cada um desses irmãos que ficam nessa situação. E aqui tem um termo que me chama a atenção, porque é uma das palavras de Jesus, né, no Evangelho que a gente encontra. Porque aqui fala, ó, pelas sugestões da ignorância. A gente está vendo aqui inúmeras pessoas que cometeram crimes extremamente condenáveis aos nossos olhos. Mas Jesus uma vez falou que com o tempo a gente ia aprender e ia entender que todos os seres são muito mais frágeis do que perversos. Então a maioria dos que erram são frágeis, ignorantes do que perversos. A perversidade é um reflexo da fragilidade daquela alma. Ela acaba não conseguindo se apoiar em outra coisa e acaba querendo colocar punição, porque ainda não entendem que Deus está no comando de tudo. Como no caso daquela senhora. Aquele moço não fez o que ela gostaria e ela não aceitou e resolveu fazer justiça com as próprias mãos. É ignorância. É uma pessoa que não entende que Deus está no comando de tudo, que Deus está vigiando por tudo, que não cai uma única folha sem que nosso Pai esteja ciente e esteja de acordo. Então, que todos esses que ali estão, e a Ismália nesse momento está pedindo muito fervorosamente em benefício deles, porque todos esses são mais frágeis e ignorantes do que perversos, como disse Jesus. Deprecando vossa misericórdia para eles, rogamos igualmente para nós. Olha isso, ela se inclui no pedido que ela está fazendo. A misericórdia divina para eles e para nós. A verdadeira noção da fraternidade universal. Nós estamos muito longe ainda de entender o que é verdadeiramente a fraternidade universal. Quando a gente conseguir amar a todos de maneira perfeitamente igual, querer levar o benefício a todos, independente de relacionamento, de parentesco, de afinidades, aí a gente vai estar começando a ingressar nessa verdadeira noção de fraternidade universal que a própria Ismália está pedindo também que ela tenha, né, essa noção. Ensinai-nos a transpor as fronteiras de separação para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado do nosso entendimento. Então, olha isso que a Ismália está pedindo. Ensinai-nos a transpor as fronteiras de separação para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado do nosso entendimento. Ajudai-nos a compreensão, a fim de que venhamos a perder todo o impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós já dormimos, em tempos idos, nos postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Então, olha em que condição um espírito como esse da Ismália se coloca, né? Também nós fomos leprosos,
cegos, paralíticos, filhos pródigos do vosso amor. Então a Ismália tem plena consciência de que o passado de todos que estavam ali inclui aquilo que eles estão lidando. Então ela não acha que ela foi sempre santa, que ela foi sempre a pessoa que ela é hoje. Ela tem plena consciência do quanto ela também já errou e do quanto ela já foi perdoada para poder alcançar o lugar que ela hoje alcança. E que por ter recebido essa bênção, esse perdão e essa misericórdia divina, hoje ela tenta retribuir da mesma maneira, fazendo pelos outros aquilo que um dia já fizeram por ela. Somos simples devedores ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que a vossa bondade nunca falha e esperamos confiantes a bênção de vida e luz. Então, olha isso, né? Que oração que é para a gente reler, né? Talvez inúmeras vezes que a gente quiser voltar nela, dentro do livro Mensageiros, a prece de Ismália, para que a gente nunca se esqueça, né? Do que é a verdade com relação a muitas vezes o que a gente pede, a nossa condição espiritual, ao nosso passado, ao nosso presente e o que a gente quer para o nosso futuro. E aí, depois dessa parte, né, fizeram a Ismália nova pausa, agora mais longa. Então ela falou isso e deu ainda aquela pausa mais longa, como se fosse uma concentração para absorção, né, e emanação de tudo aquilo que estava sendo dito. E enxuguei os olhos umedecidos de pranto. Então olha isso, o André Luiz até chorou no meio da oração dela. Suave calor, todavia, apossava-se-me da alma. E tão intensa era essa nova sensação de conforto que interrompi a concentração em mim mesmo a fim de olhar em torno. Então, o André Luiz está mostrando que durante toda a oração ele tem se colocado como Aniceto pediu, absorvendo e concentrando naquela oração da maneira mais sublime que ele poderia também, para poder contribuir, para poder orar junto. Mas naquele momento ele reconhece, ele acabou interrompendo a concentração dele porque ele estava sentindo, né, uma sensação nova de conforto tão grande dentro dele que ele abriu o olho para poder visualizar o que estava acontecendo naquele momento. Fixando instintivamente o alto, quer dizer, ele olhou para cima, enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanhos variadíssimos, a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Aqui tem essa descrição do que está falando aqui, eu acho que já é motivo para a gente pensar muita coisa. Porque a gente sabe que Deus olha, vigia e cuida de todos os seus filhos, mas olha o que está acontecendo nesse momento. A oração que a Ismália está fazendo, que eles estão envolvidos, aquilo provavelmente, né, alcançou uma esfera mais alta que conseguiu retribuir ou devolver de alguma forma aquele pedido em recursos. Então, quando o André Luiz sentiu aquele bem-estar, ele olhou para cima e viu caindo do céu, né, caindo da parte mais alta, alguns flocos esbranquiçados de tamanhos diferentes que caía sobre todos os que estavam orando, exceto os que estavam dormindo. Então, aquilo é algo que atrai quem ora. Aquilo é algo que consegue quem faz uma prece, uma ligação com o alto, pede recurso e o recurso chega. Então, mostrando o quanto é real a repercussão de uma oração que a gente faz, uma prece que a gente faz, quando a gente eleva o nosso pensamento como o da Ismália. Porque toda vez que a gente vai fazer uma oração, a gente fala assim: elevemos os nossos pensamentos, elevemos os nossos sentimentos. Não é para a gente orar naquela vibração de rancor, de angústia exagerada.
é na elevação. A gente tem que elevar o nosso pensamento, a nossa confiança, a nossa fé. E quando a gente alcança o alto retribui da maneira que a gente está vendo aqui. E ainda o André Luiz segue descrevendo. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismalha até o último dos servidores. Então, aquela abundância de recursos que vinha do céu caía sobre o rosto, né, a fronte, de todos os que estavam ali naquela postura de oração, desde Ismalha até o último dos servidores. Aquele recurso não caía nos que estavam dormindo. Fica claro aqui na descrição. Mas olha, vamos ver na sequência o que é que ainda diz. Não cabia em mim de admiração quando novo fenômeno me surpreendeu. Então, André Luiz já estava encantado com aquilo que ele estava vendo, que estava vindo de encontro a eles, mas ainda assim, ele presenciou algo que surpreendeu ele ainda mais. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos. Então, aquelas bolas, né, pum, tocava em cada um do corpo deles e desaparecia, começando, porém, a sair de nossa fronte e do nosso peito grandes bolhas luminosas com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Então, eu não sei, é que eu fico tão maravilhado com tudo isso, e eu fico imaginando e já tirando algumas conclusões, que eu tenho certeza que não são todas as conclusões que a gente poderia tirar. É por isso até que eu quero que vocês me falem se vocês percebem algo além. Mas aqui, para mim, fica muito claro que a oração alcança recurso. O recurso vem para todo mundo que faz a oração. E essa oração entra e sai. E quando ela sai para ajudar. E ela sai de maneira proporcional à luminosidade de cada um. Então, olha isso, porque ele falou aqui, ó, os flocos desapareciam quando tocava cada um de nós, começando a sair da nossa fronte, do nosso peito, em bolhas grandes e luminosas, com a coloração da claridade que estávamos revestidos. Então, ele falou que a esmalha era uma coloração azul, que o aniceto era uma coloração lilás, que o alfredo era esverdeado, que dos outros eram outros tons. Então, aquilo que eles receberam era emitido na mesma coloração que cada um tinha particularmente, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Então, a oração, ela primeiro passa por quem faz a oração, beneficia a quem está fazendo a oração, mas se é uma oração para ajudar a uma outra pessoa, através de nós, ela alcança esse alvo. Então a pessoa, isso vem de encontro a uma frase que o André Luiz fala num dos livros dele, que eu não me lembro agora se é no Consolador, mas eu acho que no Consolador também tem isso daí, mas aí eu não lembro se é Emmanuel, mas falando que Deus atende a criatura através da criatura. Então Deus espera que alguns de nós se mobilizem, se elevem e consigam levar ao auxílio aqueles que estão precisando. É um exemplo muito claro disso. A gente dentro da nossa casa pedir que Deus tranquilize algumas pessoas, leve conforto a outras pessoas, diminua a fome daqueles que estão nas ruas, e a gente continuar em casa sem fazer uma visita, sem dar uma palavra amiga, sem levar uma comida para quem está precisando, a situação continua igual. Aqueles que estão nas ruas só estão deixando de passar fome porque alguns resolveram sair de casa e levar comida para eles.
Não foi Deus que materializou comida na frente deles. Então Deus atende a criatura através da criatura. Então a nossa intenção, primeiro, de orar, é claro que é válida, mas segundo, de se movimentar para fazer que esse auxílio aconteça de fato, é a maneira que Deus consegue alcançar todos os necessitados aqui. Do mesmo jeito que nós, os necessitados, recebemos muitas vezes as intervenções daqueles que estão em posições melhores do que a nossa, nós também conseguimos levar auxílio àqueles que nos rodeiam. E às vezes é o vizinho, às vezes é alguém que trabalha junto comigo e está passando necessidade, está passando um problema, e que o que eu preciso às vezes é dar atenção para essa pessoa, é tranquilizar ela, acalmar ela. E não pedir a Deus que acalme ela, que faça algo por ela. Então, aqui está deixando muito claro isso, e na frente aqui do capítulo ainda vai seguir falando. Então, que os flocos entravam e seguiam para fazer o auxílio. Os flocos não caíam direto nas múmias, naqueles que dormiam ali. Ainda aí reparava o problema da gradação espiritual. Quer dizer, o André Luiz chamando a atenção que, dependendo do nível evolutivo de cada um deles, era o que era relacionado com o auxílio que era levado para aqueles que estavam ali. As luzes emitidas por Ismalha eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Então, olha isso: quanto mais evoluído o espírito, mais ele consegue beneficiar, mais ele consegue, com rapidez e abrangência, beneficiar. Em seguida vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois tínhamos as do Aniceto, do Alfredo e dos demais. Os servos de corpos obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Então, até aqueles que não emitiam luz por conta própria, quando veio esse recurso do alto, pela intenção de ajudar, eles conseguiam levar uma pequena luz, ainda fraca, mas conseguiam. Então, isso também mostra para a gente que a capacidade de ajudar depende também não só da nossa boa vontade, da nossa disposição, mas da nossa elevação. Quanto mais elevado nós estivermos conseguindo chegar, maior o auxílio também nós vamos estar conseguindo distribuir. Cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Então, tá vendo? Aqui deixando muito claro que a gradação da luz de cada um era a gradação do quanto conseguia levar de luz aqueles irmãos necessitados. Observando-me o assombro, Aniceto falou-me aos ouvidos. Na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Então, olhem isso. E é o exemplo muito claro na descrição desse capítulo do quanto a prece produziu elementos força, que são essas bolhas que vieram do alto e acabaram indo de encontro daqueles necessitados, através de uma prece bem concentrada, bem direcionada e com um espírito elevado. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem o trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Então, a descrição do que foi falado ali um pouco antes não é somente uma ilustração, é a realidade do que o André Luiz está falando para a gente. A providência vem do alto de maneira igual. Então, as bolhas do céu caíram de igual, desde a esmalha até o servidor mais distante. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente de absorver e de distribuir. Essa capacidade é conquistada individual para o mais alto. É conquista individual para o mais alto. Quer dizer, cada um tem
a sua posição conquistada, que a gente não sabe exatamente qual é aqui ainda encarnado. E como Deus socorre o homem pelo homem, aqui o que eu falei ali com relação àquela frase, né, que tem em outras obras do Chico Xavier. Deus atende a criatura através da criatura. E aqui é o que o Aniceto está falando para o André Luiz agora. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Então, aqui agora fechando, né? Porque aqui acaba o capítulo. Mas é um fechamento de uma explicação do Aniceto que fala justamente disso, da nossa importância para que aconteça o auxílio e a melhoria do nosso mundo. Porque se cada um de nós só ficarmos pedindo, esperando e almejando alguma coisa e não nos movimentarmos na direção daquele que precisa, diretamente pedindo e levando o auxílio, muitas vezes aquilo não acontece. Mas também aqui deixou muito claro na lição a importância de uma oração bem realizada. O quanto uma oração bem realizada, como ele fala aqui, ó, na prece encontramos a produção avançada de elementos força. Mas o quanto que isso a gente vai conseguir levar de auxílio e benefício àqueles que a gente tem a intenção de levar, depende do nosso grau de elevação, depende da nossa conquista, das qualidades de elevação já conquistadas na vida de cada um de nós. Então isso é individual, isso é muito pessoal, cada um está no estágio e todos nós aqui estamos na luta para conseguir dar um passo adiante, mas isso faz a gente entender o porquê muitas vezes algumas pessoas têm capacidade de resolver uma situação com uma oração, porque às vezes a emanação de energia, de luz daquela pessoa é muito maior do que a de outra, que pode estar também bem intencionada, mas ela não tem ainda a mesma evolução espiritual. Então, por isso que ainda existem essas diferenças, porque existem interiormente as diferenças, né, de cada um de nós, de cada um dos nossos espíritos e das nossas almas, né? E aqui termina esse capítulo, mas o próximo capítulo ainda fala, é uma sequência ainda da prece, né? Porque aqui, como é a prece da Ismalha, o próximo capítulo é o Efeitos da Oração, capítulo 25. Então nós vamos agora, no próximo capítulo, ver os efeitos que essa prece da Ismalha acabou levando a esses que nós vimos que receberam de maneira um pouco diferente para cada um deles ali. E é aqui, então, que terminamos mais um capítulo. E eu quero saber de vocês. O que vocês acharam, o que vocês podem aí ainda contribuir ou se querem perguntar alguma coisa. A prece é coisa que normalmente a gente faz, mas quando você realmente entra muito concentrada naquela oração, você realmente recebe, você percebe, você sente a presença da espiritualidade. Então, nós temos que sempre lutando para isso. Cada minuto mais, aprendendo, aplicando e fazendo as nossas orações. Sim. Mais alguém? Nossa, isso. Foi bonito hoje. Hoje foi melhor do que o outro, né, Nona? O outro, Nossa Senhora. Tá bom, então, gente. Boa noite a todos. Bom fim de semana. Até mais. Boa noite a todos. Agradecemos a Deus aí boa pela semana para todo oportunidade. mundo. Boa noite, boa semana a todos.